Pronto. Gente, boa tarde. Aos que já entraram, aos que estão entrando, né? Essa é a live sobre pandemia e os contextos de privação de liberdade, com a professora Vládia, Ana Vládia, que é doutora em psicologia, professora universitária, integrante do Fórum Popular de Segurança Pública do Ceará, integrante do Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política, né? A gente vai começar com a fala de uma meia hora, 40 minutos, depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou ficar anotando as perguntas que surgirem no chat, e depois eu faço a lista de todas. Então, podem ir comentando que eu vou anotando aqui, sistematizando. César. E aí, já podemos? Acho que espera mais um minutinho, né? Espero, professor Carlos Eduardo, professor Alexandre. Ixi, que audiência bonita é essa, gente. Professor Alexandre Araújo Costa. Acho que podemos começar, né? Tá bom. Então, nosso tempo ele é mais curtinho, né? A gente deve passar aqui por volta de 1 hora. Você me escuta bem, Carla? Todo mundo escuta bem? Tá tranquilo? Eu não tenho um tripé, então eu improvisei aqui com os livros, um negócio, para ficar mais ou menos aqui numa altura boa. Queria agradecer muito o convite, que inicialmente chegou através da Larissa, que é uma menina que eu adoro, né? Está aí no doutorado com vieses. Tenho muito orgulho desse pessoal que a gente ajuda a formar e que está agora na UFC, né? Fez um mestrado e está no doutorado em excelentes mãos. Agradecer, então, muito ao Vieses, agradecer a Carla, desde já, pela mediação, por essa disponibilidade, e ao professor João Paulo, claro, né, em que pese ele acumular uma série de tarefas árduas à frente da psicologia na UFC, sempre é extremamente solícito quando a gente faz os convites para participar das nossas atividades, então jamais poderia recusar o pedido do Vieses, apesar de não ser muito dada a esse formato, essas tecnologias, ainda mais ao vivo. Mas vamos ver o que é que a gente consegue Nós que agradecemos. Nós que agradecemos demais o Brasil. Imagina. Eu estruturei aqui, eu fiz um roteirozinho, e eu estruturei minha fala em 2 pontos principais. O primeiro, porque eu acho que é imprescindível a gente refletir sobre as prisões em si, né? Um primeiro momento da gente pensar as prisões, inclusive no sentido de desnaturalizá-las, porque na maior parte dos nossos círculos, inclusive, pensar a abolição desse sistema parece uma coisa de lunáticos, né? Pensar o fim das prisões, a abolição das prisões, é algo que é tomado como uma utopia plena para a maioria das pessoas. E aí eu acho que a gente precisa situar essa instituição historicamente e refletir sobre como ela funciona nos dias atuais, né? Então, acho que o primeiro ponto é refletir sobre as prisões em si. E no segundo, entrar aqui no tópico propriamente da live, que é quais seriam as decisões políticas diante da pandemia para as instituições privativas de liberdade, pensando não só o sistema carcerário, mas também o sistema socioeducativo, né, as internações nos centros educacionais. Tá? Então, para a gente pensar as prisões, eu vou tentar fazer isso rapidamente. O primeiro ponto é a gente tem dificuldade de pensar quais seriam as formas alternativas de responsabilização para aqueles que entram em conflito com a lei, né? Antes de tudo, é importante pontuar que tanto o crime, aquilo que passa a ser definido como crime, como as penas, são construtos sociais, portanto,
são decisões políticas e não estão a serviço da proteção de toda a sociedade. Na verdade, protegem prioritariamente determinados interesses. Isso pode ser visto na legislação ambiental, na legislação trabalhista, e com o Código Penal não é diferente. Né? Existem determinados interesses que são prioritariamente defendidos, e o Brasil, em especial, fez escolhas muito trágicas nesse campo, como é o caso da nossa postura proibicionista, né? Que inclusive é responsável por boa parte, um terço, né? Mais de um terço, na verdade, das privações de liberdade no nosso sistema. Então, as prisões, elas não existiram desde sempre, né? Elas têm uma história. E acho interessante a gente situar essa história junto com o próprio modo de produção que a forjou, que é o modo de produção capitalista. As prisões, elas têm um nexo histórico com a fábrica, um objetivo, como nos coloca Foucault, de tornar as pessoas dóceis e úteis, né? Politicamente dóceis e economicamente úteis. E o faz no esteio da construção do iluminismo, no seu protótipo com as casas de correção, afirmando, inclusive, uma igualdade perante a lei, a neutralidade desse sistema fundamentado no contrato social, ou seja, se firma em uma ideologia de defesa social, né, como se esse sistema fosse completamente objetivo, técnico, quando, na verdade, ele acaba por consolidar a produção de desigualdade e um racismo estrutural no Brasil. Tá? Então, ele faz parte de uma política criminal extremamente perversa e que mata em larguíssima escala em nome da defesa social. Quando a gente fala em política criminal, eu sempre gosto de situar a prisão dentro da política criminal como um todo. Porque a política criminal ela vai dar conta das disputas no meio social que vão manter ou alterar a legislação penal vigente e as instituições que a operacionalizam. Portanto, o próprio sistema carcerário, mas também o sistema de justiça, o sistema judiciário e o sistema de segurança pública. E a gente só pode analisar essas três coisas juntas. Elas não estão separadas, apenas didaticamente a gente as separa, né? Mas elas estão absolutamente juntas. Esse espaço da prisão, ele traz à tona as contradições da nossa sociedade, né? Ela talvez, ela é uma das expressões mais agudas das nossas contradições. Basta a gente lembrar, inclusive, que no sistema prisional do Ceará, bem pouco tempo atrás, em questão de poucos meses, nós tivemos vários internos que foram internados com escorbuto, né? Quer dizer, é uma máquina de triturar seres humanos, é uma expressão mesmo do nosso genocídio histórico, e consolida, muitas vezes, uma morte social que antecede uma morte física, inclusive muito mais eminente no contexto atual da pandemia, né? Mas esse sistema ele cumpre uma função dentro da dinâmica capitalista, porque a sua seletividade ela é funcional. Tá? As pessoas que vão parar nas prisões são aquelas mesmas que estão em situação de extrema vulnerabilidade fora delas. Né? O Brasil ele já possui a terceira maior população carcerária do planeta, né? São mais de 800 mil presos, em torno de 800 mil presos, na sua maior parte por crimes relacionados ao tráfico e crimes patrimoniais, né? Sem graves ameaças. E é um espaço tremendo de adoecimento psíquico, dentro de um sofrimento que a Bada Savaia, no campo da psicologia, chama de ético-político, né? Eu acho sempre interessante resgatar isso, porque a ideia de um sofrimento ético-político é a ideia de um sofrimento que ultrapassa todos nós somos compostos, somos nós e o nosso entorno, né? Mas alguns sofrimentos, eles são produzidos coletivamente. E eles revelam uma condição social, que é de raça, que é de classe, né?
E essa é a situação dos nossos encarcerados. São pessoas que já vêm numa condição, muitas vezes, de extrema miséria, extrema vulnerabilidade, de assentamentos precários, de ausência de direitos, que muitas vezes, inclusive, não existem, literalmente não existem para o Estado, e passam a existir para ele quando coloca, por exemplo, uma arma na mão. Que aí é quando o Estado chega muito tarde, né? Que é o caso, inclusive, de muitos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Né? São absolutamente invisibilizados, não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde, e a atenção prioritária do Estado para com eles é a atenção repressiva, é a atenção policial. E esse sofrimento, ele é agravado ainda mais dentro de uma situação privativa de liberdade. A gente tem acompanhado uma série de relatos das pessoas adoecendo nesse contexto de isolamento, né? A gente está aí estamos no segundo mês de isolamento e os relatos de adoecimentos são enormes e a gente espera muito, inclusive, né, que essa experiência de isolamento nos faça refletir a situação de privação de liberdade como um todo, tá? Sobretudo para nós, psicólogos, né, essa é uma tarefa urgente, necessária, que está dentro do nosso compromisso social. Tá? Bom, apesar de tudo isso, as prisões elas realizam um trabalho ideológico muito bem feito, porque essa é uma reflexão extremamente oportuna que a Angela Davis faz no livro Estarão as Prisões Obsoletas. Ela nos traz a reflexão de que o trabalho ideológico da prisão é que ele nos livra da responsabilidade de nos envolver seriamente com os problemas da nossa sociedade, especialmente aqueles produzidos pelo racismo estrutural e pela produção da desigualdade econômica. Né? Quer dizer, hoje as pessoas, por exemplo, tendem a uma volúpia punitiva, punitivista, e demandam a redução da maioridade penal. Né? É aprovado por grande parte da sociedade brasileira, e dentro, né, de um regime extremamente autoritário, né, com o Bolsonaro à frente, esse apelo punitivista ele cresceu ainda mais, com a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, enfim, todos esses discursos de ódio que ele costuma incentivar. Né? E aí as pessoas querem ampliação das prisões, redução da maioridade penal, aumento do tempo de internação, a ideia de que bandido bom é bandido morto, etc. Mas não se perguntam, por exemplo, que sociedade é essa em que adolescentes estão cometendo crimes cada vez mais cedo. Porque tem uma pergunta anterior aí. O crime ele também é um fenômeno social. Ele não é um fenômeno individual, ele é um fenômeno social. Tanto que ele tem alguns determinantes que vale a pena a gente destacar. Né? Os contextos históricos de desindustrialização, por exemplo, ele levou a situações maiores de encarceramento. Existe uma correlação entre o índice Gini, que é um índice que vai revelar a desigualdade entre os países, e os crimes violentos letais intencionais, entre desemprego e maior quantidade de pessoas em conflito com a lei. Então, existem elementos sociais. E, portanto, é preciso que a gente reflita sobre que sociedade é essa que tem realizado, né, tantos crimes de forma tão violenta e cada vez mais cedo. Né? E as prisões têm sido apontadas como a forma de lidar com essa conflitualidade, uma conflitualidade socialmente produzida, economicamente produzida, e, no entanto, elas constituem o grande fracasso da justiça criminal. Né? Elas não diminuem a taxa de criminalidade, na verdade, muitas vezes elas provocam a reincidência, acabam consolidando, fabricando e consolidando carreiras criminosas, estimulam comportamentos extremamente violentos dentro dos seus espaços, embrutecem, inclusive, não só os detentos, mas os trabalhadores do sistema, favorecem uma rede de solidariedade para o cometimento de novos crimes, né? Isso Foucault vai detalhar lá no Vigiar e Punir.
mas a gente não precisa do Foucault para perceber, né, como é que surgiram, como se consolidaram e se ampliaram as facções, né, que foram justamente dentro desses sistemas, e elas não ressocializam, não reeducam, não, enfim, todas as ilusões né? Elas, na verdade, dificultam essa ressocialização justamente pela discriminação social do apenado, né? E também acabam por comprometer a família desse detento. Portanto, eu falava isso, né, no debate com o Objuve, nós não estamos vivendo uma crise do sistema penitenciário. Ele é a própria crise, ele é a própria expressão da crise humanitária que nós estamos vivendo, né? E que tem se acirrado cada vez mais com a necropolítica, com o necroliberalismo, etc. Né? A nossa resposta a isso tem sido incrementar o Estado penal e reduzir os investimentos nas áreas sociais, que são justamente aquelas que poderiam diminuir os índices de violência e de criminalidade. É isso que o Vacuum, que é um autor que eu gosto muito, chama do Estado centauro, né? Como a cabeça liberar um corpo autoritário. Essa também é uma expressão que eu gosto muito. Né? Ele costuma dizer que a mão invisível do mercado tem um prolongamento ideológico e um complemento institucional justamente nos punhos de ferro do Estado penal. Né? Ou seja, nós temos apostado apenas em uma gestão penal da miséria e da desigualdade. Não no enfrentamento da miséria e da desigualdade, mas em uma gestão penal, né? E jogando cada vez mais sujeitos nessa condição, uma vez que o capitalismo tende sempre a acumulação de riqueza por um lado e produção de pobreza pelo outro. Né? Então, tudo que é possibilitado para essas pessoas é uma inclusão perversa, precária, marginal, né? Apenas em termos daquilo que é mais útil e necessário para a melhor reprodução do sistema. E a prisão tem sido apresentada como seu próprio remédio, o que é mais trágico ainda. Ela produz a reincidência e ela é mais uma vez a resposta para a própria carreira criminosa que ela fabricou. É uma tautologia extremamente trágica que nós vemos aqui. Né? E aí, nessa situação de pandemia, as coisas ficam muito mais graves. Muito mais graves. As pessoas não costumam pensar o que de fato ocorre no cotidiano dessas instituições de privações de liberdade. Eu lembro muito de uma aula que o Marcelo Freixo deu, em que ele diz assim: olha, eu acho que todo estudante de direito que quer atuar na área penal tem que sentir pelo menos o cheiro do cárcere, para saber do que a gente está falando. Né? E aí eu acho que isso é uma coisa, mas assim, pensar o cotidiano dessas instituições é humanizar as pessoas que estão lá dentro. O contrário da criminalização é a humanização, não é a impunidade, é a humanização. Então a gente precisa fazer o exercício, né, de pensar esses sujeitos, inclusive nas relações sociais que eles sempre estabeleceram, para a gente não corroborar com uma invisibilidade perversa. Quer dizer, não anular o outro ao estatuto da mera coisa, da res, né, e apagar a sua história de vida, que em geral é uma história marcada por sofrimentos, violências, condições de produção de subalternidade, por aí vai. Né? Então, para começar isso e trazer mesmo essa perspectiva da humanização, eu queria ler um trechinho de uma carta que um interno escreveu e que foi enviada agora no dia 19 de abril para a sua companheira, certo? Ela foi escrita ali dentro de um estabelecimento penitenciário de São Paulo. E a carta diz assim: estou apavorado com o que pode vir. Eu quero que você saiba que você foi a melhor mulher do mundo. Em tão pouco tempo, me fez muito feliz e realizado. Até aqui só me deu orgulho. Me sinto o homem mais feliz do mundo. Te amo e obrigado por tudo que você fez por mim, por ter me dado uma oportunidade de ter um filho com você. Você é uma mulher maravilhosa. Até as suas brigas estão fazendo falta. Te amo, espero que você nunca esqueça de mim, porque aonde eu estiver, nunca vou te esquecer.
vê, essa é uma carta de despedida, né? É uma carta de despedida, é uma carta de alguém que está considerando seriamente a iminência da sua morte, né? Que não está vendo ali possibilidades de saída dentro do local da privação de liberdade. E é, ao mesmo tempo, um retrato da negligência do Estado com essas pessoas que estão sob custódia, né? E que estão aí realizando, adicionando uma segunda pena, dessa vez capital, né, à pena que eles receberam da justiça, né? Porque as nossas prisões, elas possuem, como todo mundo já sabe, né, celas superlotadas, que não permitem um isolamento, um distanciamento entre uma pessoa e outra. Na verdade, as pessoas estão amontoadas, na maior parte das vezes a gente não tem nem 1 metro por pessoa dentro das celas, né, 1 metro quadrado por pessoa dentro das celas. E aí, com a situação de pandemia, algumas medidas foram tomadas que pioraram ainda mais a vida dessas pessoas, né? As visitas estão suspensas, inclusive dizer e reforçar as vozes dos familiares de que eles estão tendo muita dificuldade de saber notícias, né? Dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus irmãos, estão completamente sem notícia, não existe um boletim epidemiológico da SAP aqui no Ceará, por exemplo, né? E essa situação se torna ainda mais desesperadora, né? Não receberam máscaras de proteção, também não estão com os malotes que são enviados pelas famílias, com materiais de higiene, de alimentação, não tem acesso à medicação, inclusive a maior parte dos nossos sistemas, eles não têm sequer, né, um local de estoque de medicamento, né, nem atendimento médico, e tem chegado cada vez mais relatos de adoecimentos, né, inclusive com todos os sintomas do Covid, né, dor de cabeça, dor no corpo, febre alta, perda de paladar e de olfato, tosse, dor no pulmão, etc. Não há uma previsão de uma testagem segura, né, em larga escala para as pessoas que estão privadas de liberdade. Na verdade, não há sequer orientação disso, né? E, de acordo com os relatos de familiares, o isolamento daqueles que estão chegando, né, durante o período de 14 dias, ou daqueles que estão começando a apresentar sintomas, também não está sendo feito como está sendo prometido, né? Os pavilhões, eles permanecem superlotados, dentro de uma situação em que o Brasil pode se tornar o novo centro mundial da pandemia. A nossa curva tem sido acentuadíssima, né? Os Estados Unidos já estão chegando em torno de 70 mil mortes, se eu não me engano. No Brasil, nós temos uma cifra oculta e uma subnotificação enorme, né, que mostra que existem muito mais casos do que o que nós temos conhecimento, e mesmo com a interrupção das visitas, inclusive, que é outro ponto, né, que torna o cotidiano dessas pessoas extremamente doloroso, as visitas estão suspensas, você tem os profissionais que estão entrando e saindo do sistema o tempo todo, né? Então, agentes carcerários que estão nessa situação. E aí a gente já tem, inclusive, rebeliões acontecendo, né? No dia 2, a gente teve uma rebelião que aconteceu em Manaus, inclusive, né, com algumas pessoas feitas reféns. E qual era a pauta? O que é que eles estavam reivindicando com essa rebelião? Energia, colchões, ventiladores, alimentação e remédios. Quer dizer, o mínimo para sobrevivência. Estão pedindo para sobreviver. Então, é uma rebelião para dizer... Na verdade, só um morto não reagiria diante dessa situação, né? Só um morto não reagiria. Lembrando que essa população já sofre com uma epidemia silenciosa, que é de tuberculose, né? É altíssima a quantidade de TB dentro do sistema prisional, muito mais alta do que fora dele, além das pessoas, né, soropositivas, né, com HIV, enfim, com uma série de outras doenças respiratórias.
No Ceará, a gente já tem morte confirmada, né? E a última matéria que eu vi indicava 67 agentes penitenciários infectados, né? Sendo um total de 700 óbitos em todo o estado. Se tem 67 agentes penitenciários infectados, eu francamente acho muito difícil, né, que a quantidade de presos infectados também, assim, ela deve ser muito grande e está sendo subnotificada. Inclusive, existe a demanda, né, de alguns para hospitais de campanha próximo aos presídios, para poder dar conta de esse barril de pólvora que já explodiu. Na verdade é essa, já explodiu. E o desespero das famílias é justamente porque não tem acesso a nenhuma informação, a quase nenhuma informação sobre os seus parentes, né? E a situação que eles estão lá dentro. Como eu disse, muitos já relatando sintomas. Bom, existe uma recomendação do CNJ, que eu acho muito importante que a gente fale sobre ela, né, porque ela traz o mínimo, ela traz o básico. Né? Ela foi editada no dia 17 de março, ela recomenda o desencarceramento dos presos que não tenham cometido crimes violentos ou com grave ameaça, ou que estejam dentro do grupo de risco, traz, né, a necessidade de redução do fluxo de ingresso dentro do sistema, medidas de prevenção na realização de audiências e suspensão das audiências de custódia, né, ou seja, na tentativa de minimizar justamente a entrada, né, num sistema que já tem, né, mais de 300 mil vagas deficitárias, além de planos de contingência, concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei, e a opção pela prisão domiciliar para aqueles que estão em regime aberto ou semiaberto, ou quando houver qualquer sintoma da doença, que é o que também a gente está vendo que não está acontecendo, né? Essa ampliação do regime domiciliar, como deveria acontecer. Eu queria ressaltar que existe uma nova nota técnica, né, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi encaminhada mais recentemente, e aí eu queria destacar alguns trechos dessa nota, porque acho que ela vai no sentido mais correto, e é esse campo que nós temos que fortalecer. Né? Então ela diz: a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva, haja vista que um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos do estabelecimento. Além disso, é acentuada a responsabilidade do Estado em estabelecer medidas adequadas a esse cenário. Então, ele alerta para o risco de uma tragédia humanitária de grandes proporções, reforça a importância de preservar a dignidade da pessoa humana e diz que o Estado brasileiro pode ser responsabilizado, né, por essas mortes, inclusive diante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí tem um trecho que eu acho essencial que diz: o estado de calamidade decorrente da pandemia do Covid-19, estado de calamidade, diga-se de passagem, que vem justamente da inércia, né, do Poder Executivo Federal, que perdeu um tempo preciosíssimo que poderia ter salvado milhares de vidas. Esse estado de calamidade não outorga salvo-conduto ao Estado brasileiro para desrespeitar direitos das pessoas sob sua custódia, submetendo-as a situações ainda mais vulneráveis dos que as que já se encontram em um sistema reconhecido como inconstitucional. Então, vê, né, o próprio sistema, o próprio STF, né, está afirmando, reconhece, inclusive, né, isso vem de algumas declarações, o nosso sistema prisional atualmente como incompatível com a vida, certo? Então, a gente tem essas posições, por um lado,
De outro lado, a gente tem posições que são extremamente lamentáveis e que ferem a ética do cuidado, inclusive a de alguns conselhos de medicina, eu queria destacar, é, que mostram a sua falta de ética em todos os sentidos, né? Inclusive ao atacar outras categorias profissionais, como a dos músicos, lamentável, e a de se posicionar do lado do populismo penal, como era de se esperar, né, de organizações que flertam com o fascismo, criticando as medidas que visam o desencarceramento. Né? Então, nós estamos propondo desencarcerar para salvar vidas, né? É uma questão de saúde pública, porque o Estado é responsável pela vida dessas pessoas e a gente está propondo o desencarceramento como uma política de redução de danos nesse momento, seguindo, inclusive, aquilo que já está previsto e estabelecido pela Justiça. Na hora que o CNJ, por exemplo, coloca a necessidade, né, de colocar como última possibilidade a privação de liberdade de adolescentes, isso já está previsto no ECA. Isso é uma condição, né, pressuposta para a privação de liberdade de adolescentes, por exemplo. Está lá, né, sujeita às condições de gravidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento desses adolescentes. Então, na verdade, o que nós estamos exigindo, né, que mulheres lactantes, gestantes, que são responsáveis por crianças até 12 anos, né, possuam a sua condição de liberdade. Lembrando, inclusive, que o nosso sistema ele é composto em grande medida, no Ceará, mais da metade da população da massa carcerária, né, são presos provisórios, não tem ainda nem o seu julgamento e já estão possivelmente condenados à morte diante dessa pandemia. Certo? Então, na verdade, né, a gente tem aí a luta pela vida, pela dignidade humana e, de um outro lado, aquilo que eu tenho repetido bastante, porque eu acho certeira demais a frase do Galeano, né, nós temos o sacrifício da justiça no altar da segurança. Então, em nome de uma suposta segurança, né, de uma elite, né, minoritária e que, inclusive, tem feito muito pouco, né, para regulações e tudo mais, inclusive ao contrário que a gente vê em outras partes do mundo, essa elite apavorada, inclusive que já fez movimentos como Fortaleza, Apavorada, etc., quando a gente sabe que a violência não nos afeta da mesma maneira, né, e ela acata esse populismo penal, né, e a gente tem um governo que cede a esse populismo. Infelizmente, né, no campo da segurança pública, mesmo sendo uma gestão repetida do Ceará, a gente tem aí um populismo penal muito forte. Né? A mídia tem contribuído com isso, inclusive, né? Mas o nosso papel é denunciar essa necropolítica, esse inclusive é contraproducente quanto aos seus próprios objetivos. Ele se tornou apenas um depósito daqueles que são considerados os detritos do capitalismo contemporâneo. Eu estou vendo aqui que eu falei demais já, são 15h37. E para a gente dialogar, né, Carla? Estou aqui de olho nos comentários. O áudio no finalzinho falhou um pouquinho, né? Mas eu ainda consegui entender. Estava meio falhado, mas acho que deu para entender um pouco. Qual áudio está mais abafado? Vocês estão falando aqui. O áudio está bom agora, gente? Certo.
Alguns dos comentários que surgiram, né, foram quando tu trouxe a analogia do centauro, né? Houve uma pergunta sobre se não seria melhor uma analogia com minotauro, por causa da cabeça de animal e corpo humano. Não sei se tu gostaria de comentar essa parte. E também se tu sabe se adolescente privado de liberdade tem prioridade na realização do teste de Covid, mesmo sem apresentar sintoma respiratório. É uma pergunta da Vanessa MF Andrade. Pronto, por enquanto são essas duas. Aí tem mais observações, né, concordando com a tua fala. E também uma de familiares falando que realmente está sendo muito difícil conseguirem, não atendem telefones, não soltam boletins, e eles estão querendo isso porque não recebem informações. Né? E aí, nos solidarizar e cobrar o poder público junto a essas famílias, né? Porque agora, se o sistema ele já é extremamente inseguro, nessas condições, então, a família adoece, né? Adoece de preocupação, de tensão, e, de fato, assim, não tem nenhum canal onde as pessoas... A gente tem pessoas que não sabem nem onde estão os seus parentes, né? Onde estão? Avalie saber as condições de saúde, né? Então, realmente... Oi. Estão falando que o áudio está meio ruim. Talvez tem alguma coisa tampando o microfone, ou se tem algum. Se tiver um fone, se dava para. Não, é porque como eu fiz aqui esse apoio improvisado, não dá para colocar o fone, mas eu vou tentar. O fone. Certo? Vamos ver aqui se dá certo. Eu acho que ele não vai ficar em pé. Sim. Mas o áudio melhorou. Melhorou, né? Deixa eu botar um apoio assim, ver se fica. Acho que alguma coisa estava tampando o microfone do telefone mesmo, do celular. Pronto, deu certo, né? Uhum. Pronto. Então, tem duas perguntas, né? Por enquanto, o Estado Centauro, ele é um conceito cunhado pelo Vacuum, né? Ele não é meu. O Vacuum, ele vai trabalhar com isso, acho que o primeiro livro que ele trabalha com isso chama Punir os Pobres, que é um livro sensacional, que ele vai mostrar a transformação do Estado, Previdência, justamente no Estado penal. Né? O Estado Centauro, ele usa esse termo centauro exatamente por essa analogia, né? Porque o centauro é aquele animal, aquele bicho mítico, que tem o tronco de pessoa e tem a cabeça de pessoa, de gente, e o resto do corpo de um cavalo. Né? Então ele faz essa analogia para dizer que é uma cabeça liberal para garantir direitos, né? E autoritário na expressão do seu Estado penal. A gente vê muito isso acontecer nas favelas, né? O Estado Centauro é a gestão penal da miséria e da desigualdade. Então, olha para os nossos bairros populares, olha para a situação mais militarizada que a gente tem no Brasil, que é no Rio de Janeiro, desde as UPPs, né, que se militarizou intensamente. Teve uma época que na Maré, você tinha um policial para cada 50 moradores. Quando que a gente teve um professor para cada 50 moradores, um profissional de saúde para cada 50 moradores, um assistente social para cada 50 moradores? Jamais, jamais. Mas existe um policial para cada 50 moradores. Inclusive dizer que, nesse contexto da pandemia, se reduziram as ações policiais na Maré e caiu drasticamente a quantidade de mortos nessas comunidades, onde se reduziu a atuação da polícia. Gente, isso é muito revelador. Né? Então, esse é o Estado Centauro, entende? Porque ele tem uma cabeça liberal na hora de garantir direitos, de garantir o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso, né,
a uma moradia digna, com água potável, com saneamento básico, né? Mas então ele está ausente aí, mas ele está absolutamente presente no controle social, né? Inclusive, sempre importante a gente se perguntar o que é que significa a garantia da lei e da ordem numa sociedade de classes, né? Ela está lá mesmo para conter, inclusive, qualquer forma de insurreição, né, de revolta diante desse sistema, né? Então, esse é um termo do Vacuum, né, e eu gosto muito dele, dessa ideia do Estado Centauro, né? A imagem é muito... a simbologia é muito bem feita, me parece. Sobre os adolescentes, na verdade, eu acho que a gente tem que ter um mecanismo de testagem muito eficiente e permanente dentro de todas as instituições privativas de liberdade, dentro de todas elas, né? Existem pessoas que estão fora da chamada grupo de risco e que vêm a óbito, né? Então não dá para confiar tanto, mas aquelas pessoas que estão, né, acima dos 60 anos, que já apresentam comorbidades, etc., essas precisam de uma atenção prioritária, né? Que aí são protocolos da saúde para o acompanhamento e para o atendimento, né? Existem alguns locais que estão suspendendo, inclusive, a execução das medidas socioeducativas, mesmo em meio aberto, que é justamente para evitar deslocamento e exposição, exposição ainda maior a aglomerados, por exemplo, dentro dos transportes públicos, né? Acho que essa também é uma medida razoável e importante para o momento. Tem uma outra sobre como é que está a situação dos socioeducativos, que tem informação. Seria essa parte assim, mais das informações também, né? A gente tem conversado e tentado acompanhar isso, inclusive nacionalmente, né? O Brasil, ele opta muito pela privação de liberdade de adolescentes, ele vai na contramão daquilo que é mais indicado, né? Os índices de reincidência são muito menores quando a gente está no acompanhamento das medidas em meio aberto e, sobretudo, aquelas que têm um viés em caráter de atendimento comunitário, em que você pode realizar visitas domiciliares, visitas institucionais, conhecer a família desse adolescente, fazer um plano individual de atendimento com a participação do adolescente e da família e não uma imposição apenas da equipe técnica, né? Eu estou ouvindo um chiado de vez em quando. Não sei se é aqui, só no meu. Alguém mais está ouvindo? Talvez seja até o meu microfone. Não sei. Então o plano individual de atendimento, inclusive, é uma das coisas que, nesse momento de pandemia, ele também vai ter que sofrer mudanças e adaptações, né? Porque, por exemplo, né, uma coisa que a gente sempre exigiu e demandou fosse que, é claro, né, o adolescente que ele está privado de liberdade, ele não deve perder nenhum outro direito. Ele permanece, né, tendo que estar a salvo de todo tipo de exploração, opressão, negligência, abandono, etc., e também permanecer com acesso a lazer, acesso à cultura, né, à alimentação, enfim, a todos os direitos básicos. Isso já é muito mais difícil dentro de um sistema privativo de liberdade. Nessa condição, então, né, o que for possível. Agora sim, a gente está vivendo também um contexto terrível na segurança pública do Ceará, né? Nós tivemos mais de 400 mortes em um mês, inclusive muitos de adolescentes, e aí é preciso que o Estado se atente a isso também, porque é preciso preservar essas vidas em várias frentes, são vidas vulnerabilizadas em várias frentes, né? Então, a proposta de desencarceramento, ela serve também, ela deve ser ampliada, né,
obviamente, para o sistema socioeducativo, ou seja, para adolescentes que estão em conflito com a lei, com todos os cuidados para resguardar a vida desses adolescentes, né? Surgiram mais algumas perguntinhas. A Lúcia pediu para que tu tinha como falar um pouco sobre o avanço do crime das facções nesse período de pandemia. Uma outra pergunta é se há algum canto que possa encontrar esses dados sobre a situação do sistema prisional na época de pandemia, se há algum local. E a outra é qual a possível solução para que adolescentes que cometem crimes em medidas socioeducativas não sofram unidade popular ou por facção. Mecanismos são usados para resguardo desses adolescentes. As três questões envolvem um pouco o debate sobre as facções, né? A Lúcia Bertin, acho inclusive que ela poderia responder, ela mesma que fez a provocação, acho que ela responderia melhor do que eu. Mas eu vou dialogar com ela, né? Torcendo aí que ela continue escrevendo nos comentários e se posicionando. Veja, o que é que faz um adolescente entrar numa facção? A gente precisa se fazer essa pergunta, né? Muitas vezes, esses adolescentes eles estão murados no imediato. E murados no imediato porque não tem muitas perspectivas de vida, né? Não veem uma carreira, um futuro, né? Uma possibilidade de ingresso numa universidade, enfim, dentro do meio educacional como um todo, né? Veem seus pais, todo o seu entorno extremamente precarizado, a maior parte das pessoas trabalhando sem carteira assinada, quando adoecem não tem, né, um seguro de saúde, não tem férias, 13º, licença maternidade, licença paternidade, quer dizer, quase nenhum direito trabalhista garantido. Muitos ganham menos de um salário mínimo, mesmo trabalhando com horas fixas. Boa parte são profissionais autônomos que estão trabalhando durante o dia, né, para conseguir o jantar. Então, uma vida extremamente dura, sem muita perspectiva. As facções oferecem uma perspectiva de grana, de poder muito grande, né? Então, elas conseguem muitas vezes capturar esses adolescentes pela promessa de poder que elas trazem, né? Agora, a gente precisa disputar esse futuro com esse adolescente, né? Porque a profecia, na maior parte das vezes, e que se autorrealiza, é a de um fracasso, né? Seja porque a vida é confundida com o nada, representado pela morte, né, que afeta em larguíssima escala nossos adolescentes. Os dados do Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência mostram e detalham muito isso, né? Então, como é que a gente disputa esse futuro desse adolescente, né? Como é que a gente dá uma possibilidade de fato, que lhe permita sonhar, né, outras realidades, que não a sociabilidade pela violência, que não a conquista de poder pela violência, né? Uma forma de reduzir o poder das facções é alterando a nossa legislação com relação às drogas. A nossa política proibicionista, ela dá poder às facções, ela não tira poder das facções, é o contrário. Ela dá extremo poder às facções, porque boa parte da movimentação econômica desses grupos vem justamente da opção pela proibição, né? Então, são medidas sistêmicas que precisam ser tomadas, que vão desde políticas de alteração do Código Penal, e aí eu não estou falando só do que já está em discussão no STF, né, que é a cannabis, mas eu estou falando de todas as drogas. Porque a ação na política deve ser no campo da saúde e não no campo da repressão, né? Inclusive porque a autolesão, ela não deveria ser, não é passível de punição no Estado brasileiro,
né? E aqui se faz uma guerra em nome da proteção da saúde. É um absurdo, é um contrassenso enorme, né? E enfrentar desigualdades. Na hora que você enfrenta as desigualdades, você dá outras possibilidades de futuro, de sonho, de realização, né? Durante muito tempo, inclusive a própria academia, ela situou as nossas periferias como lugar da incultura, quando na verdade você tem aí uma potência criadora, criativa, de saber tremendo, né? Eu digo para os meus alunos, olha, vocês precisam conhecer algum sarau, porque vocês vão ver ali muito adolescente colocando doutor no chinelo, né? Improvisando, soltando poesia ali na hora, com uma velocidade de raciocínio tremenda. Então, será que assim, é esse adolescente que vai ser capturado pelo tráfico? Será que a gente não consegue dar outras possibilidades de sonho de atuação para ele? Na verdade, o que leva ele para o tráfico é a própria falta de perspectivas que a gente tem diante de um sistema que legitima as desigualdades sociais, né? Eu acho que é isso. Que Tá a gente já bem, está tá bem quase no horário estourando. mesmo, É, ainda falta teoricamente uns 7 minutinhos antes do Instagram terminar a live, né? Mas assim, como não surgiram muitas mais perguntas, eu acho que dava terminar agradecendo novamente. Ana Vlad, muito obrigada por aceitar nosso convite e por falar aqui com a gente. Foi muito legal mesmo, mesmo. Eu até, depois que eu pedi para a Ana Vlad salvar, né, a gente pretende colocar no canal do Viés, aí eu vou assistir de novo agora, anotando as coisas, porque foi muito rico mesmo. Eu passei mais o tempo olhando o chat e tal. E é isso. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por falar aqui com a gente. Eu que agradeço muito, Carla, a você e a todo mundo do Viés. Esse formato aqui deixa a gente um pouco tensa, mas eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho com essa discussão e dizer para acompanhar, né, sobretudo as páginas dos familiares e nos juntarmos a essas vozes pressionando pelo desencarceramento, isso é fundamental, pressionar para o desencarceramento e pressionar para que exista boletim epidemiológico, né, que a alimentação, inclusive o acesso à água, ao sol, né, coisas bem básicas sejam cumpridas, mais do que nunca a gente precisa tentar garantir a dignidade dessas pessoas que estão em situação de privação de liberdade, e pressionar para que as famílias tenham acesso, né, a saber dos seus familiares, irmãos, né, filhos, maridos, porque, como já foi dito aqui, estão completamente desamparadas, né, e a gente só escuta aí muitos elogios às atitudes de saúde, etc., como se o sistema prisional não existisse. Ele existe e ele grita por intervenção urgente, não é nem cada dia, né? Cada hora que passa é preciosa para a gente tentar enfrentar um colapso dentro do sistema prisional no Ceará e no Brasil como um todo. Então, queria parabenizar, inclusive, pelo tema aí escolhido pelo Viés, extremamente pertinente para o momento. Viu? Obrigada. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou. É isso. Tchau, até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde.